Meu objetivo com este vídeo aqui é te mostrar o porquê você não deve usar strokes para poder trabalhar símbolos mais consistentes, porque um dos objetivos das grids é controlar resultados, e controlar resultado é você dominar tanto o começo, tanto o final de uma forma. O espaçamento que existe entre eles também é controlável, o espaçamento entre eles e outros eles também é controlável, e que isso não é possível com os strokes. Ele é uma medida mais prática, mais rápida de você fazer essas coisas, só que em prol da velocidade, a gente perde um pouco da qualidade desse símbolo neste caso. E o símbolo que eu vou te mostrar e defender este meu ponto é esse aqui, um fingerprint, né? Então vamos lá, o primeiro passo, criar uma circunferência, eu vou deixar aqui lá tamanho 500 pixels. Centralizar a tela, né? Vou fazer um pouquinho, só um pouquinho acima. E vou fazer um retângulo que vai do centro dessa circunferência, tá vendo? O centro aqui, até o canto. Vou fazer um pouco mais abaixo, você vai entender em breve. E vou segmentar isso aqui em as famosas grids, né? Só que eu vou fazer apenas verticais elas. Object Path, Slip into Grid. E como eu já mostrei aqui algumas vezes, né? As rows são as linhas e as columns são as colunas. Como eu quero 20 espaçamentos, eu vou trabalhar com 19 o número de colunas aqui. 19, certinho? 19. Então o que eu vou fazer nesse passo aqui? Vou selecionar as circunferências, copiar e colar no local, Ctrl C, Ctrl Shift V. Aí tem pessoas que fazem Ctrl F. Ctrl F é colar front, colar na frente daquele símbolo que está selecionado. Mas eu prefiro apertar o Ctrl Shift V mesmo. Eu vou diminuir aqui ele pela lateral. Perceba que a gente tem 8, né? São 8? São 8 controles aqui de transformação. Eu vou usar o da lateral, tanto faz se é esquerda ou direita. E usar o Shift para manter a proporção e o Alt para ser a partir do centro. Porque assim que eu diminuir de um lado, eu diminuo do outro apertando o Alt. Pronto? E agora repetir o processo. Ctrl C, Ctrl Shift V. Até o menorzinho aqui. Depois disso eu vou trazer essa circunferência principal, a gente vai chamar ela de circunferência principal, e descer 5 unidades dessa circunferência, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Que aqui vai ser o final do nosso símbolo, né? Dado isso aqui, eu vou renomear minha layer em grids. Vou apertar Alt e trazer para baixo, né? Que eu estou copiando ela. Vou chamar de Final isso aqui. Sempre com a ideia do backup, né? E é nessa Final que a gente vai fazer os cortes. Com a Shape Builder. Eu acho que ela é a ferramenta mais simples da gente conseguir trabalhar isso aqui. Tem outros? Tem. Só que, na minha opinião, ela é mais simples. Eu uso o Alt para poder cortar as formas, né? Como se fosse uma faquinha. Estou aqui tirando essas formas. Vou tirar principalmente essas aqui, de cara. Vou ficar intercalando entre o que é preenchimento de forma e o que é vazado. O que é preenchimento de forma e o que é vazado. Então, isso aqui é vazado, só tirar. Vou dar um zoom só para verificar se está tudo certo, né? Esses espaçamentos aqui que fica, principalmente nas extremidades. Neste caso, né? Apagar tudo. No final, depois de cortado o que eu não quero, Pathfinder ou Window Pathfinder, Shift, Ctrl F9. O meu eu já deixo aqui, né? Porque é mais prático para mim. E junto tudo aqui, Unity. Depois disso aqui eu aperto Shift X para poder inverter isso aqui, tá vendo? O Color Picker, que ele tem o fio tá sem fio, né? O preenchimento, e o stroke tá preto. Se eu apertar Shift X eu inverto. Eu pego o que é stroke, jogo para o que é fio, e pego o que é fio e transformo em stroke. Né? Vou
só colocar aqui então uma corzinha para ficar legal e mostrar aqui do lado, né, o resultado caso a gente trabalhe com os strokes. Agora veio a defesa do meu ponto de verdade. Vamos lá. Jogar isso aqui pro lado, né, e jogar isso aqui para cá. Eu vou acelerar um pouco o vídeo só para editar essa parte aqui. Ok, vamos imaginar o seguinte aqui, né? A largura disso aqui, deixa só eu pegar aqui, pronto, né? Deixa eu olhar o width dela, 26,316. Será que se eu fizesse isso dessa forma, né? As grids dessa forma, bem simplificada, bem enxuta, cliquei aqui no valor stroke e eu colocasse isso, né? E aqui, a partir desse processo, é bem simples. No caso, eu vou clicar Object Path, Outline Stroke, e ele já se transformou em forma. Faria isso em todas as circunferências, todas essas linhas, no caso, com a linha funciona da mesma forma, da mesmíssima forma mesmo. Object Path, Outline, e depois só fazer os cortes. Você acha que daria tão certo quanto essa questão? A minha primeira defesa a esse ponto é que eu não tenho controle. Você viu que eu precisei ter isso aqui para poder definir um tamanho. E se eu fosse aqui aleatoriamente, né? Selecionar essas grids. Ó. Separar elas. É mais fácil de lidar. Pronto, selecionei elas e vou aqui, ó, no stroke, com o meu scroll do mouse, né? Eu vou aumentando e diminuindo os valores. Aí eu falo o seguinte, caraca, gostei desse aqui, achei bem legal, achei bem confortável. Ele tem uma limitação, porque a minha prescrição, já no começo desse projeto aqui, foi falar o seguinte, eu quero que o espaçamento, volta aqui, eu quero que esse espaçamento aqui de preenchimento, ele seja o mesmo valor, o mesmíssimo valor do espaçamento vazado. Então é como se fosse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e os 10 do outro lado, né? Como se fossem 20 espaços mesmo. E eu ficasse alternando entre o que é vazado e o que é preenchimento. Algo que eu nunca conseguiria ter pelos strokes. Pelo menos não fazendo a forma do zero, né? Porque aqui eu entendi o valor a partir dessa forma. Mas não tendo ela, como é que a gente faria isso, né? Dividiria o valor do 500 pixels que eu dei para a circunferência principal e ia entregando aqui. Então é basicamente isso, galera. Eu quero falar que quanto mais você conseguir estudar as grids, nesse sentido, mais você vai ter controle sobre os resultados. E controle sobre os resultados é você falar que quer uma coisa e você conseguir reproduzir aquela coisa, que é uma coisa muito legal e envolve muito nossa área de design, né? A gente tem que ter essa noção de projeto, principalmente. Mas tudo isso se adequa ao que você quer para o seu projeto, né? Como eu falei, eu tinha uma prescrição no começo do projeto que as larguras fossem iguais. Caso você não tenha interesse de fazer dessa forma, fique à vontade a trabalhar com os strokes, só que, óbvio, você não vai ter controle sobre qual é o seu tamanho de espaçamento e sobre isso e aquilo, certo?